Bom dia, sétimo ano. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a origem da vida, a unidade 4 do livro de vocês, na página 58. Então, vocês vão dar uma pausa no vídeo, pegar o livro na página 58 para acompanhar o capítulo. Nesse capítulo, a gente vai falar um pouco sobre o surgimento da Terra, o surgimento da atmosfera, a origem dos primeiros seres vivos, as teorias que envolvem essas origens, fazendo um pouco um apanhado histórico até os dias atuais, até as teorias mais aceitas. Para isso, a gente vai estudar as teorias como o criacionismo, a biogênese, para que ao final a gente consiga desvendar qual a teoria mais aceita e por que essa teoria é mais aceita, né? Inicialmente, cabe a gente falar um pouco sobre como surgiu a Terra e a sua atmosfera, né? O nosso planeta ele surgiu provavelmente há cerca de 4,5 bilhões de anos, com a junção de poeiras e vários gases que giravam ao redor do nosso Sol. A atmosfera, como vocês sabem, é uma camada de gases que envolve a Terra, assim como outros planetas do nosso sistema solar. A atmosfera ela nem sempre foi como ela é hoje. Com o passar de milhares de anos, ocorreu mudanças na sua composição, principalmente em relação à quantidade de gases e a diferença desses gases na atmosfera. Essas concentrações fizeram com que a atmosfera tivesse características diferentes da que era primitivamente. Como vocês podem ver na figura ao lado, aí vocês têm a figura que demonstra como era a atmosfera primitiva, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Tinha muita incidência de raios, a atmosfera era muito quente, mas chovia bastante. Então, assim que a precipitação das chuvas caíam na atmosfera terrestre, a partir da atmosfera terrestre caiam sobre a superfície terrestre, ela evaporava, o que tornava a atmosfera extremamente quente e impossível de ter algum organismo vivo. E aí, com o passar dos anos, algumas hipóteses foram criadas para tentar explicar como que surgiram os primeiros seres vivos. Como eram esses seres vivos, onde eles surgiram e como que eles surgiram, né? Esses questionamentos sobre a origem da vida eram uma inquietação que acompanhava a humanidade há muitos séculos. Houve, porém, uma evolução histórica no pensamento sobre o início da vida na Terra. O uso do método científico que a gente estudou no capítulo passado, todas as etapas do método científico, fez com que novas tecnologias fossem descobertas, como o microscópio, e aí permitiram que experimentos sobre essa origem da vida, sobre essas hipóteses, fossem mais precisos. A gente vai conhecer a primeira hipótese, que é a da geração espontânea ou a biogênese. Na aula passada, a gente viu um cientista chamado de Louis Pasteur. Não sei se vocês se recordam, mas esse cientista ele foi muito importante para derrubar essa teoria da geração espontânea e da biogênese. Por quê? Porque nessa teoria, o que se afirmava? Ela defendia que os animais, como as cobras, as rãs, elas podiam se originar a partir de elementos não vivos, ou seja, da matéria bruta, como a lama de um lago, por exemplo. Essa teoria ela foi apoiada por muitos cientistas do passado, como o próprio Aristóteles, né? Durante muitos e muitos anos acreditava-se que através da biogênese, os experimentos feitos naquela época apontavam que a origem da vida era através da biogênese e que os organismos vivos surgiam através da biogênese ou geração espontânea. Toda vez que a gente fala algum termo de ciências, eu sempre falo para vocês que quando tiver esse A na frente do termo, significa negação.
Então, se a gente está estudando agora a abiogênese, quer dizer que quando mais na frente a gente estiver estudando a biogênese, essa se refere à negação. Então, mais na frente eu quero que vocês se recordem dessa aparição desse A no nome abiogênese. Então, como eu falei, o Louis Pasteur ele já entra aqui para derrubar essa teoria de que os organismos surgiam através de uma matéria bruta, o que não é aceito, né, atualmente. O que ele fez? Ele pegou um recipiente de vidro e despejou um caldo nutritivo. Vocês podem perceber aí na figura 1. Na figura 1 tem a presença de um caldo nutritivo colocado dentro de um frasco sem nenhum gargalo. Esse primeiro frasco não tinha nenhum gargalo. Na figura 2, a gente vai ter a presença de um frasco com um gargalo parecendo o pescoço de um cisne, como vocês podem observar. Então, o gargalo da figura 2, o que é que ele fez? Ele fez com que impedisse a entrada de microscópios dentro, organismo microscópio dentro do frasco com o caldo nutritivo. Então, esse caldo ele foi fervido e ele foi esterilizado. Logo após alguns dias, o caldo nutritivo continuou livre de qualquer micro-organismo. E aí, por último instante, ele quebrou esse gargalo e esperou alguns dias passarem. Após esses dias, ele percebeu a presença de micro-organismos. E aí, ele criou, né, ele acabou por derrubar a teoria da geração espontânea ou a biogênese, porque ele conseguiu provar que só existiria organismos vivos quando esse caldo nutritivo tivesse o contato com o ar, com os micro-organismos. Se ele não tivesse contato com o ar, com organismos microscópicos, ele não surgiria. Então, esse ser vivo ele não surge do nada. Ele surge através de outro ser vivo, que aí já entra a teoria da biogênese, derrubando a teoria da geração espontânea. A gente não pode esquecer que, além dessas teorias baseadas em fatos científicos, existem outras teorias, como o criacionismo. O criacionismo é uma teoria que defende a origem desses seres vivos através da fé, né? Através de contos bíblicos. E aí é uma teoria que ela não pode se misturar com as teorias científicas, porque fé e ciência não se misturam. Só que em contrapartida ao criacionismo vem o neocriacionismo, que é defendida pelo que é considerado o pai da ciência, que é o Charles Darwin. Ele foi um evolucionista que, com o passar do tempo, ele comprovou sua teoria de que os seres vivos eles vão evoluindo com o passar do tempo, de acordo com a adaptatividade que eles encontram no meio ambiente. Então, mais na frente, a gente vai estudar o neocriacionismo através da evolução de Darwin. Mas é importante a gente ter isso em mente, que fé e ciência, elas não se misturam. Então, a gente não vai discutir o criacionismo. A gente vai discutir o evolucionismo mais na frente, considerando o criacionismo para aqueles que acreditam. Então, com a derrubada da geração espontânea, da teoria da geração espontânea ou a biogênese pelo Louis Pasteur, o que aconteceu? Outras teorias elas começaram a surgir, né, através dos cientistas. A primeira teoria a surgir foi, obviamente, a teoria da biogênese, sem o azinho na frente. Como eu falei para vocês, o azinho significa uma forma de negação. Então, esse nome, teoria da biogênese, sem o azinho, significa que um ser vivo só pode existir através de outro ser vivo. A teoria da abiogênese, não, que o ser vivo ele pode surgir através de qualquer outro tipo de organismo, seja ele vivo ou não vivo, ou até mesmo de uma matéria bruta. Então, é como se fosse uma negação da teoria da biogênese. Aqui é
mais aceita atualmente. E aí surgem várias hipóteses através dessa teoria da biogênese. A primeira é a panspermia, que a gente vai ver agora. Na imagem aí, vocês podem perceber a colisão de asteroides, meteoritos e meteoros, que a gente já viu a diferença sobre eles na superfície terrestre. E aí, essa colisão é que deu, né, a teoria da panspermia. De acordo com a teoria da panspermia, a vida ela teria vindo de outro local do universo e germinado na Terra, assim como em outros planetas por meio de uma corona de meteoritos. O que significa? Significa que vários meteoros, meteoritos e asteroides colidiram com a superfície da Terra, trazendo organismos já vivos de outros planetas. Organismos esses que eram microscópicos. Então, então eles começaram a se adaptar à superfície terrestre e evoluindo, formando a vida. Essa é a primeira teoria, ela não é mais aceita atualmente, mas na frente a gente vai conhecer qual é a mais aceita. Então, como já foi falado, a panspermia ela era pouco provável de ter sido aceita, pelo fato de que o ser vivo ou uma célula primordial que vinha de outro planeta, ela não poderia viajar o espaço que é repleto de radiação e a temperatura é muito baixa e sobreviver em condições tão inóspitas. Então, esse tipo de teoria não foi aceita pela maioria dos pesquisadores, nem daquela época, nem atualmente. A mais aceita e a que ainda vem sendo em discussão, que ainda vem sofrendo muita discussão, é a teoria da evolução química. Ela tem mostrado possíveis ocorrências de reações químicas a partir de gases da atmosfera primitiva, que foi mostrado na primeira apresentação mais na frente, que deram origem às moléculas orgânicas, possibilitando o surgimento dos seres primordiais, que são chamados de coacervados. No início do século XX, dois cientistas, o russo Oparin e o inglês Haldane, eles propuseram explicações semelhantes, não idênticas, com o surgimento da vida da Terra. Esses cientistas eles defendiam que havia uma atmosfera primitiva da Terra composta por metano, amônia, gás de nitrogênio, vapor d'água, além das descargas elétricas e da radiação muito frequente na superfície terrestre naquela época. Essas condições elas faziam com que as reações químicas se dessem e permitissem, né, a formação de moléculas um pouco mais complexas do que essas moléculas químicas como metano, amônia e o gás de nitrogênio de forma separada. Faziam com que essas moléculas se unissem. E elas unidas sofriam uma evolução química, né? Passando a constituir um organismo mais complexo, capaz de se reproduzir, capaz de formar um aminoácido, capaz de formar uma proteína e dar origem a um coacervado, que foi considerado o primeiro organismo vivo a surgir através dos compostos químicos presentes na superfície terrestre da Terra primitiva. E para ajudar o Oparin e o Haldane a constatar essa teoria deles da evolução química, veio outro cientista, o Miller. Esse é mais conhecido do que o Oparin e o Haldane, porque ele conseguiu fazer um experimento que comprovasse essa teoria da evolução química. O que ele fez? Ele imitou o que seria a Terra primitiva em tempos passados. Ou pelo menos ele tentou, né? Porque até hoje não se sabe se realmente a Terra primitiva tinha essas características. Então, ele tentou recriar como era a Terra primitiva
para tentar, a partir desse aparelho, criar um coacervado, criar um organismo químico capaz de se reproduzir. Na primeira etapa, ocorre a mistura de gases e é introduzido no sistema que simula a Terra primitiva esses gases. O aquecimento do líquido ocorre na segunda etapa, presente no aparelho, que reproduziu o calor presente na crosta terrestre, com a formação do vapor d'água. Vocês podem perceber aí na figura 1. Na figura 1 tem... Deixa eu pegar aqui uma caneta. Na figura 1 tem a entrada dos gases pelo aparelho. Na figura 2, ele já coloca o que seria os oceanos primitivos e coloca a temperatura que seria esses oceanos primitivos. Na 3, a gente percebe que a água ela fica acumulada. E essa acumulação, ela simula o que eram os mares primitivos naquela época. Como era muito quente, essa água ela sofria resfriamento e aquecimento o tempo todo. Então, ele fazia esse processo de resfriamento e aquecimento no aparelho para imitar o que era a Terra primitiva. E aí a gente tem, nessa parte 4, aqui do aparelho dele, a circulação da água, que fazia o resfriamento e o aquecimento. E aí, no 5, a gente tem as descargas elétricas, imitando o que seriam os raios que eram emitidos o tempo todo naquela atmosfera primitiva. E aí ele conseguiu, com esse aparelho, criar um organismo que é o coacervado, conseguindo provar a teoria da evolução química de Oparin e Haldane.